Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Vamos realizar a leitura a partir do versículo 21. Se você já abriu a sua Bíblia, já ligou o seu celular, já encontrou o texto, eu quero, antes de fazer a leitura, dar uma pequena instrução. A nossa exposição da Palavra de Deus, a Bíblia, ela tem o objetivo de ser um livro que nos ensina a viver na nossa vida cristã, nos apresenta o que Deus já fez pelas nossas vidas, nos dá direção para compreendermos e lidarmos com os muitos desafios que nós temos. E o intuito da Bíblia não é ser um livro de regras, de pode ou não pode, eu sou aquele que devo ou não devo fazer isso. Não que a Bíblia não tenha regras, ela tem regras, mandamentos, orientações. Ela apresenta as bênçãos decorrentes da obediência e também os desafios e sofrimentos decorrentes da desobediência. Mas mais do que um livro de regras, a Bíblia é um livro de princípios. E é por isso que nós pregamos textos para a comunidade como um todo, que às vezes parecem ser tão dirigidos para um grupo específico. Nós temos exposto desde a semana passada um texto que fala sobre maridos e esposas. Esposas e maridos, esse relacionamento conjugal. E há regras ali, há orientações, mas mais importante do que as orientações são os princípios para os quais essas regras e mandamentos apontam. E é sobre os princípios que nós queremos enfatizar sempre. E apontar para Cristo, o princípio de tudo e para o qual nós fomos criados. E certa vez eu ouvi uma história, uma metáfora, que me ajudou a entender a diferença das regras e dos princípios e que eu passo agora a contar para vocês. Havia um pastor, e esse pastor foi direcionado por Deus para trabalhar em outra cidade. E chegando nessa cidade que ele não conhecia ainda, ele foi recebido ali no aeroporto pelos irmãos da igreja que o levaram até a sua casa e falaram: pastor, é aqui que o senhor vai morar, a gente já providenciou tudo, venha com a sua família. E o pastor chega ali e se acomoda, e era um dia ali durante a semana, e os irmãos falaram: olha, nós vamos voltar aqui no dia seguinte e te levar da sua casa até a igreja, para que você já possa aprender o caminho aí. E aí o pastor tinha também ali um carro, falou: venha com a gente. E o membro daquela igreja, na qual o pastor estava sendo recebido, ele foi junto com o pastor no carro ensinando o caminho e dizendo: olha, você desce a sua rua, pega a avenida, contorna a praça e assim sucessivamente, até chegar à igreja, deu todo o caminho, o melhor caminho para ele chegar naquele local. E assim aquele pastor começou o seu ministério naquela igreja e dominicalmente ele se arrumava tempo hábil, haviam sido dadas. E sendo ele novo naquela cidade, ele não sabia de uma festividade que era realizada por conta do aniversário da cidade, e era justamente num domingo pela manhã, e eles fechavam o trânsito, e eles interditaram algumas ruas ali na cidade, e justamente as ruas que o pastor usava para se deslocar da sua casa até a igreja. Aquele domingo, não sabendo da interdição, o pastor sai da sua casa no horário previsto, desce a sua rua, pega a avenida, e quando vai contornar a praça para seguir em frente, o trânsito está fechado. E naquela época não havia aplicativo, Waze, ou aplicativos aí de geolocalização, e ele fica enrolado. Ele começa a pedir informação para um e para outro, e ele diz mais ou menos onde é a direção da igreja, mas ele não sabia, e demora muito tempo e quase chega atrasado no começo da programação ali na igreja. Por que eu contei essa história? Para mostrar para a gente que mais importante do que a gente conhecer as regras, os caminhos que conduzem a gente de um lugar a outro, como aquele pastor fazia, mais importante do que isso é que a gente conheça os princípios. O princípio daquela situação era: o pastor estava na casa dele, em um determinado bairro, e o princípio era: a igreja está em outro bairro que fica em tal direção, e essa direção e a igreja poderia ser acessada por vários caminhos diferentes, por várias
regras diferentes, mas o princípio era mesmo. O pastor morava num bairro e a igreja no outro. O princípio é essa ideia, esse conceito mais geral que nós precisamos compreender. E é por isso que quando a gente lê uma regra, uma orientação, um mandamento na palavra de Deus, nós não devemos achar assim, isso daqui não se aplica para mim, talvez não a regra diretamente, mas o princípio que a palavra de Deus nos ensina sempre nos ensinará e apontará para Cristo e para uma vida de submissão a Ele e uma vida de acordo com aquilo que Ele conquistou para a gente. Deu para entender? Regras e princípios. Tendo entendido isso, vamos então ler a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, versículo 21, e ouvir o que Deus tem para as nossas vidas nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém. Que princípios estão envolvidos neste texto? Na semana passada nós falamos sobre o princípio da mútua sujeição apontado no versículo 21, e essa sujeição no temor de Cristo. Esse é o grande guarda-chuva necessário, presente e pertinente na correta compreensão desse texto. Sim, é dito no versículo 22 que a esposa deve se sujeitar ao seu próprio marido, ser submissa ao seu marido, mas o marido também tem a responsabilidade de ser submisso e sujeito à sua esposa, porque é dito que um deve ser sujeito ao outro. É dito também, no versículo 23, nós já refletimos semana passada, que o marido é o cabeça da esposa, é o líder ali daquela casa, ele tem uma responsabilidade dada por Deus para ser o coordenador, a liderança, aquele que puxa a fila ali na sua família. E ele qualifica a forma como essa liderança deve ser exercida. Ele diz, porque o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, e diz que Cristo é o Salvador, aquele que se entregou pela esposa, pela noiva, pela igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, a esposa também se sujeita ao seu próprio marido, e sobre isso nós já falamos na semana passada. E nós estamos tentando compreender esse contexto imediato do texto que vamos expor a partir do versículo 25 nessa manhã, mas eu gostaria que você desse um zoom out, afastasse um pouco. Se você tem a sua Bíblia de papel, você tem esse privilégio que quem tem a Bíblia no aplicativo talvez não tenha, que é compreender o contexto mais amplo. Nós estamos falando nesse contexto da exposição desse texto, da vida cristã nos relacionamentos. E depois do texto que nós lemos sobre maridos e esposas, vamos ver o texto sobre pais e filhos e sobre servos e senhores, ou patrões e empregados. 3 tipos de relacionamento. Mas antes, o contexto nos apresenta um relacionamento que precisa preceder, e é de importância ainda maior do que esses 3 tipos de relacionamento. Ele começa lá no capítulo 5, no versículo 1. Quando diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados.
E vivam em amor, como também Cristo nos amou. O contexto de relacionamento anterior ao contexto do relacionamento de marido e esposa é o relacionamento do homem com Deus. E é sobre isso que vai ser falado ali no capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 20, dizendo, olha, vocês eram filhos das trevas, agora são filhos da luz. Então, o relacionamento de Deus com o homem, ele vem em primeiro lugar. E por causa disso, podemos, com a graça de Deus, viver o relacionamento entre marido e esposa, e também entre pais e filhos, e patrões e empregados, e todos os outros relacionamentos. Mas atentemo-nos a um fato importante. Esses relacionamentos aqui apresentados foram organizados, de acordo com a vontade de Deus, de um nível de mais intimidade, conhecimento e profundidade, para um nível de menor intimidade, conhecimento e profundidade. Ninguém te conhece melhor nesse mundo do que Deus. Ele sabe o que você fala, o que você faz, o que você pensa e o que você sente. O relacionamento com Deus é o mais íntimo que a gente tem na nossa vida. Escalonando isso um pouco para baixo, o segundo relacionamento que a Bíblia apresenta, de nível de intimidade e proximidade, é de marido e esposa, que é o relacionamento mais íntimo que a gente tem no mundo, em termos humanos, e que está investido ali também nesse relacionamento de marido e esposa, a intimidade de ordem sexual. E eles desfrutam dessa bênção da intimidade, marido e esposa, ali porque Deus os colocou para serem os dois uma só carne e viverem assim. Nós lemos isso. E depois, no próximo nível, um relacionamento que a gente também tem intimidade, que a gente está próximo das pessoas, que a gente convive com elas, mas que é o relacionamento com os filhos, mas que não é de igual intimidade do relacionamento com o casal. Muitas vezes o casal, com grande tempo de convivência, eles já sabem muitas das coisas que eles estão pensando. Não sabem tudo, só quem sabe tudo é Deus. Mas o casal, ele já sabe, eu sei que ele gostou, que ele não gostou, que ele está satisfeito, que ele está feliz, que ele está aborrecido, só no olhar, num tom de voz, num jeito de se posicionar o corpo. E é o próximo nível de relacionamento, de intimidade, abaixo dos casais, é pais e filhos. Porque os nossos filhos, como flechas que foram dadas por Deus, nós temos a caminhada junto com eles, mas eles foram feitos para serem lançados. Marido e esposa foram feitos para viverem unidos até que a morte os separe. E por último, o relacionamento dos trabalhadores, que é o relacionamento de ordem de menos intimidade, menos profundidade. E por que eu fiz esse escalonamento? Para que a gente possa olhar para os princípios envolvidos no relacionamento de Deus com o homem e de marido e esposa, e saber que quanto mais intimidade e proximidade a gente tiver com alguém, maior a responsabilidade a gente vai ter de aplicar esses princípios. Se você tem um amigo, uma amiga, alguém que você é próximo, alguém que Deus te deu o privilégio de você conviver com ela, com essa pessoa, nós vamos ter a responsabilidade de viver a nossa vida cristã com cuidado, atenção e aplicando os princípios de vida cristã em relacionamento apontados nesse texto. Portanto, esse não é um texto exclusivamente para maridos e esposas, mas os princípios que eles apontam servem e precisam ser aplicados por todos nós. Como deve ser a nossa vida cristã nos nossos relacionamentos? Em primeiro lugar, versículo 25, a palavra de Deus diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É a primeira orientação e o princípio para o qual a palavra de Deus nos aponta nessa manhã. A nossa vida cristã nos relacionamentos precisa ser vivida com amor incondicional e disposição sacrificial. O texto diz: maridos, o chamado inicial para os maridos. Para as esposas foi chamado: sujeitem-se. Aos maridos disse: maridos, vocativo bem claro, chamando que cada um de vocês ame a sua esposa. E o verbo no original grego aí é ágape, é o amor incondicional, é o amor que Deus, o verbo usado por Deus quando se refere a gente que amou a igreja, amou
o mundo. Esse amor incondicional que não depende das características, da boa vontade do outro. A responsabilidade aqui dirigida inicialmente aos maridos é: maridos, sua esposa te perturba, ela não faz tudo que você gostaria, ela é ranzinza às vezes, ela muda de humor com muita facilidade, você dá bom dia, ela fica chateada às vezes com isso, problema seu. A sua responsabilidade é incondicionalmente amar a sua esposa, porque você que é filho amado, naquele grau de relacionamento mais íntimo, você já foi amado, e você não é demandado a viver isso na sua própria força, não é demandado a que você pratique isso por causa da sua competência, mas por causa do Espírito Santo que vive em você. Você é capacitado a viver assim. E se está difícil, peça ajuda. Fala: Deus, está difícil praticar isso daqui. Eu não dou conta mesmo, eu me rendo, eu me arrependo de não conseguir fazer isso. E a graça de Deus nos visita. Mas não se enganem, esposas, que a gente vê aqueles sorrisinhos, aquelas cotoveladas. Olha, vê o que o pastor está falando. Essa responsabilidade também é de vocês, de amar os seus esposos com amor incondicional. Porque ele também é tão pecador quanto você, e haverá dias que ele te tratará muito bem, em dias que ele estará preguiçoso, omisso, chateado, de mau humor também. Ele também precisa ser amado de forma incondicional. É assim que a gente caminha nos relacionamentos na vida cristã. Amar com amor incondicional. Não esperar que os outros tenham uma boa qualidade, alguma coisa que me atraia, que me traga algum benefício. O amor ágape, incondicional, ele não tem como motivador principal o outro que está sendo amado, senão aquele a partir de qual as manifestações de amor estão sendo expostas e expressas. O amor incondicional, ele não olha para o outro e espera o benefício, mas ele quer beneficiar e abençoar o outro. E vem então a qualificação nesse mesmo versículo, e essa qualificação aparece várias vezes, como também, da mesma forma que, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E como Cristo amou a igreja, amou se entregando de forma sacrificial, deu a sua vida e morreu pela igreja. E sim, maridos, é nossa responsabilidade estar dispostos todos os dias a morrer pela nossa esposa. E ainda que a gente escute essa sentença e pense: olha, pastor, eu estou pronto de, numa cena épica, cinematográfica, no meio de um tiroteio, entrar na frente da minha esposa e levar um projétil no meu peito para que eu morra e ela não. E você precisa, e nós precisamos fazer isso uns pelos outros. Mais do que isso, a nossa morte precisa ser diária. Porque muitas vezes é o meu ego que quer subir e quer se levantar e quer que a minha vontade seja feita acima da vontade do outro. E é nessa pequena morte, e é nessa rotineira e regular morte para a qual aponta e nos convoca a palavra de Deus para que vivamos. Maridos com suas esposas, esposas também com seus maridos. Pais com seus filhos. Mas você é crente, você precisa ensinar a palavra de Deus para o seu filho, mas ele vai perceber que o que você está falando é real quando ele errar, quando ele te desagradar, você continuar tratando ele com amor incondicional. Falar: meu filho, eu não desisto de você, eu continuo amando você. E filhos, talvez a história que você tenha de vida tenha sido de dor, e Deus fala: honre seu pai, honre a sua mãe. E o Espírito Santo é aquele que traz redenção para o nosso coração, a ponto de não apenas honrar, mas amar, ainda que ele não se apresente como digno de ser amado ou receber esse amor. O amor incondicional não olha para o outro. E primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, vem trazer esse mini, mas tão profundo tratado a respeito do que se trata esse amor, quando a Bíblia fala de amor. 1 Coríntios 13, versículo 1 diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor,
Eu serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ou seja, eu posso ter a capacidade, ter sido abençoado por falar a língua dos homens, dos anjos. Se eu não tiver amor, tudo isso vai ser uma lata batendo vazia, vai impressionar as pessoas, vai parecer uma espiritualidade tão profunda, mas se não se traduz e manifesta no relacionamento diário, não tem sentido, não tem significado. Ainda que eu dê muitas flores para minha esposa e faça muitas declarações de amor, o amor que eu expresso diariamente por ela, servindo, me sujeitando, amando, orando por ela, liderando ela, demonstrará o meu amor. Versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e todas as ciências, se eu sou tão inteligente, se eu me acho tão inteligente porque eu sou capaz de profetizar, de dar uma direção, de falar é por aqui que a gente vai, eu sei do que eu estou falando, eu tenho uma formação, uma teologia tão forte, mas ele diz, ainda que eu tenha tamanha fé também, junto com a minha ciência, a ponto de transportar montes, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Se eu não tiver amor, se eu achar que eu sou melhor do que a minha esposa, porque eu tenho uma qualificação melhor do que ela, ou que eu sou melhor que você é melhor do que seu marido, porque você estudou mais, porque você tem mais fé, mas se você não expressar isso no amor, serviço, na sujeição, no cuidado, em colocar o interesse do outro acima do seu, você não será nada, é o que diz a palavra de Deus. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada adiantará. Se a gente fizer muitas obras, muitos trabalhos, ajudar muitas pessoas, mas se isso não for movido pelo amor que me alcançou, isso não adiantará nada, não fará diferença. E aí ele vem de forma mais direta no versículo 4 de 1 Coríntios 13, dizendo diretamente do que se trata o amor. E quando a Bíblia fala, maridos, cada um ame a sua esposa com esse amor incondicional, se não estiver de acordo com isso, não é o amor que Deus espera de nós. O amor é paciente, bondoso, ele faz o bem, ele não se irrita. E Deus, quantas vezes eu tive que pedir perdão a Deus pela minha ansiedade, a minha paciência, porque eu já tinha me arrumado, eu já estava pronto para vir para a igreja, mas já estava irritado porque a minha família estava demorando. Deus, tem misericórdia da minha vida. Ele é bondoso. Ele faz o bem. Surpreende o outro com bondade. Ele nem esperava, com a ligação, com a palavra. O amor não arde em ciúmes. Ele não é, portanto, inseguro, porque ele sabe que ele foi amado por Deus. Então ele não fica enciumado porque o outro tem mais coisa do que eu, mais capacidade do que eu, não. Ele não arde, ele é seguro. Ele não fica envaidecido, não se envaidece, não é orgulhoso. Se tem orgulho, não tem amor. E eu peço, Deus, dá-nos a graça de sermos uma igreja humilde, que reconhece as suas limitações e que louva a Deus por causa da graça de Deus que faz a nossa igreja caminhar. Que a nossa igreja cresça, amadureça, mais pessoas venham, mas que ela continue sendo uma igreja sempre humilde, que ama com esse amor que vem de Deus. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, já falamos sobre isso, não se irrita, não se ressente do mal, ele perdoa. Meus irmãos, esse é o chamado para todos nós. Não estou dizendo que é fácil, não. Aliás, isso é impossível de forma natural, humana. Mas o Espírito Santo de Deus é quem promove o perdão, para que a gente não se ressinta, para que a gente não venha sentir novamente o mal que fizeram, mas ele perdoa e ele fica zerado. Por isso ele não joga na cara, ele não aproveita a oportunidade de desenterrar aquilo que a pessoa fez de errado. Não, perdoou, está leve, está perdoado. O amor é libertador. É o amor que vem de Deus. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é inquebrável, infinito, eterno. E a nós é dada essa oportunidade de viver isso. Maridos, amando a sua esposa,
mas cada um de nós, porque o próprio Jesus diz, João 15:12, o meu mandamento é esse, que amem uns aos outros. Sim, é aos maridos que é dirigido, mas o princípio maior e mais profundo é que essa seja a nossa responsabilidade. Busca o interesse dos outros. Antes de começar a pregação, eu falei, Deus, eu quero que essa igreja seja uma igreja que ame, que acolha as pessoas. Porque quantas vezes a gente vê alguém sozinho e fala, finge que eu não vi. Eu vou ter que ir lá, falar com a pessoa, dar as boas-vindas para ela, me interessar por ela. Se o Senhor permitiu que você visse, a responsabilidade de expressar amor é sua, não do pastor. Se o pastor vê, ele também tem essa responsabilidade. Mas que assim a gente possa viver nas nossas vidas e no nosso relacionamento, esse amor incondicional e com disposição de se entregar pelo outro, é o que diz a palavra de Deus. Amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Segue a palavra de Deus dizendo no versículo número 26, o porquê, o propósito pelo qual Cristo fez isso. Ele disse, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O amor de Jesus pela sua igreja, a sua entrega, tem um propósito e um objetivo. E aos maridos e a todos nós é dado essa responsabilidade de olhar com atenção para isso e aprender com o que Jesus fez pela igreja para que a gente faça também e viva isso uns na vida dos outros, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Foi para isso que Jesus se entregou, para que santificasse a igreja. E o segundo princípio para o qual aponta esse texto nessa manhã é que nós tenhamos o propósito e o firme princípio de amar com o propósito de santificar a esposa em Cristo Jesus. E a esposa trabalhar, se empenhar, se imbuir de trabalhar na santificação do seu esposo. E ele qualifica aqui dizendo, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A ideia aqui, e é muito importante que a gente sempre tenha o contexto do que está sendo dito, é que nós estamos num progresso e num processo de santificação. O contexto ali do capítulo 4, dessa segunda parte da carta aos Efésios, diz que nós somos chamados a uma vocação, e nessa vocação, nessa nova forma de viver, ele diz para que a gente deixe de lado, abandone a velha natureza. Efésios 4, 22, digo, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. A ideia aqui desse versículo, que Cristo se entregou para santificar a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, é a ideia também de Jesus, quando, numa das últimas cenas, encontros com seus discípulos, na última ceia, toma a toalha e assume a forma de servo, e começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro, quando fala para ele, Jesus, lava tudo, Jesus fala para ele, não, Pedro, quem já foi lavado, quem já foi alcançado, não precisa senão apenas lavar os pés, porque vocês já foram alcançados. E essa lavagem contínua, rotineira dos pés, que era realizado pelos escravos, é isso que Jesus faz, apontando para a gente, cada um de nós é responsável por trabalhar, por ser instrumento de Deus na santificação do outro, ajudando o outro a deixar para trás aquilo que vinha se apegando nos nossos pés. Porque nós fomos, quando alcançados pela graça de Deus, tornados santos. E a culpa pelo pecado nós já não carregamos. O escrito de dívida já foi cravado na cruz. Mas as consequências do pecado, as marcas, ainda nos acompanham. Nós estamos nesse processo de santificação e que envolve, em primeiro lugar, deixar para trás coisas da velha natureza. E de todos os relacionamentos que a gente tem, o relacionamento de mais intimidade, homem, marido, esposa,
É o relacionamento em que as pessoas mais se conhecem, mais convivem e que têm a maior responsabilidade de apontar: isso está errado. Isso é tão desconfortável porque a gente não gosta de ser criticado. A gente tem aversão a que alguém aponte os nossos erros. Eis aí um dos grandes desafios da atividade pastoral. É quando a gente vê alguém errado, em pecado, a gente precisa chamar. E em um grande número de vezes, as reações não são boas. Depois a pessoa repensa, Deus dá graça, fala: pastor, acho que o senhor tem razão. Eu tenho agido mal mesmo. Mas isso não é responsabilidade apenas do pastor. Isso é responsabilidade de cada um de nós. Essa é a vida cristã. A gente está caminhando um com o outro e fala: cara, isso está errado. Acorda. Você precisa ser santificado, lavado, purificado pela água da palavra. E aqui é um aspecto interessante ao escolher esse termo, a água, porque muitas são as metáforas para a purificação, inclusive o fogo. A Bíblia fala em algumas vezes que o fogo purifica, mas aqui é um aspecto de uma ação contínua, regular e gentil. E aquela pessoa com a qual você convive, que sabe que é amada por você, ela vai receber com muito mais tranquilidade uma exortação, uma correção, alguém apontar o teu erro, e receba com amor. Receba sabendo que alguém está pastoreando você. E não ache que a atividade de pastorear o outro é exclusiva do pastor, não. Todos nós temos a responsabilidade de sujeitar-nos uns aos outros, lavar os pés uns dos outros e pastorear uns aos outros, dizendo: olha, está errado isso. Foi para isso que Cristo se entregou, para que a igreja fosse santificada, fosse purificada, fosse deixando pelo caminho a velha natureza. Entre os indígenas do Alto Rio Negro, com os quais a gente trabalhava, eles carregam um cesto, e se não estou enxergando mal, tem um pequeno exemplar ali, depois vocês podem ver, um cestinho chamado aturá. O aturá é um cesto feito de fibras naturais, vegetais, só que eles têm maiores, assim, carregam 40, 50 quilos ali, principalmente as mulheres, carregam mais peso que os homens, e carregam ali, por exemplo, mandioca, depois de ter arrancado da terra, e vão levando aquele aturá, carregando em distâncias longas, 1, 2 horas de caminhada, e aí a mandioca que é arrancada ali, ela vem cheia de terra e suja aquele aturá, e aí depois ele chega, coloca a mandioca ali, limpa a mandioca e depois ele vai lavar o cesto, e cada vez que ele coloca o cesto na água, ela vai limpando e ele vai passando a mão e ela vai sendo purificada e está pronto de novo para outra atividade. Se ele não fizer isso, se ele não limpar o aturá, sabe o que vai acontecer? Ele vai apodrecer rapidinho. Então eles sabem que eles precisam fazer aquela manutenção. De igual forma, a nossa vida precisa ser purificada, limpa. Nós somos santos, assim, a carta de Paulo aos Efésios, o 2º versículo diz: aos santos e fiéis na cidade de Éfeso. Nós já fomos tirados do mundo, fomos separados, mas nós fomos imediatamente inseridos nesse processo de santificação, em que nós vamos deixando pelo caminho, abandonando a velha natureza. Maridos, é responsabilidade de vocês amar a esposa de vocês e naquilo que ela precisa ser mudada, com amor, com graça, com sabedoria, com constância e gentileza, tal qual a água é gentil na lavagem, a gente possa apontar os erros e caminhar junto. Esposas, de igual forma, seus maridos precisam ser pastoreados. Filhos, seus pais precisam de gente que fale: pai, você foi duro demais. Filhos, pais, vocês também precisam e têm essa responsabilidade de se empenhar na santificação dos seus filhos, uns aos outros, apontando: isso está errado. Porque o pecado, ele começa a se apegar a gente, e no começo a gente se incomoda com ele, é verdade. A gente fica desconfortável, ele traz tristeza, mas às vezes nosso coração é duro, e ele vai se amortecendo, ficando anestesiado, e daqui a pouco a gente está afundado até o pescoço do pecado, mas está insensível, e a gente precisa de alguém para pegar amorosamente a gente pelo colarinho e falar: acorda, você está dormindo,
Será que você não está vendo que isso que você está fazendo, isso que você está insistindo, está te levando para longe de Deus? O Senhor Jesus se entregou pela igreja para que a santificasse, purificando por meio da lavagem pela palavra. Porque a gente só faz essas coisas se a gente conhece e a gente vive, se a palavra é viva nas nossas vidas. Não se trata de corrigir a minha esposa porque ela faz alguma coisa que eu não gosto. Não, se trata de apontar os erros na minha família, no meu convívio, com amor, por causa daquilo que a palavra nos mostra. Romanos capítulo 3, versículo 20 diz: ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Não são as obras que justificam a gente, mas foi o sacrifício de Jesus que nos tornou justos. Rasgou o escrito de dívida. Mas ele segue dizendo: pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Sim, se as nossas vidas devocionais, a nossa leitura da Bíblia for constante, o Senhor fala com a gente e aponta e traz luz naquilo que a gente tem caminhado no erro e no pecado. Sim, nós temos a responsabilidade de manter a vida nossa de culto doméstico, de devocional familiar viva, porque assim a gente vai sendo santificado. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. A gente não pode virar ano após ano e continuar do mesmo jeito. A gente não pode tolerar mais isso. E nós precisamos orar a Deus: não me deixe estar anestesiado, mas que eu me incomode com o meu pecado. E que maridos sejam instrumentos de Deus para santificar a esposa. Esposa seja instrumento de Deus para santificar a vida do marido e exortá-lo naquilo que ele precisa ser corrigido. Versículo 27, nos aproximando no final, diz o seguinte: o segundo propósito é para apresentar a si mesmo, ou seja, estamos falando de Jesus. Jesus santificou a igreja, para santificar a igreja, para apresentar a ele mesmo, a Jesus, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Terceiro princípio apontado nessa manhã é que a vida cristã, nos relacionamentos, precisa envolver o amor com o propósito de contribuir com o progresso espiritual da sua esposa. Precisa ter o propósito de contribuir com o progresso espiritual da sua esposa, do seu marido, daquele com o qual você convive em Cristo. Se é para nós dado a convocação de deixarmos para trás os nossos erros, abandonar a velha natureza, não mais carregar os pecados, as práticas da velha natureza, a nós é dado também o chamado e o desafio de avançarmos, progredirmos, continuarmos caminhando na nossa vida espiritual. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz: a vereda dos justos, o caminho dos justos, é como a luz do alvorecer, a luz da manhã, do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim é a nossa caminhada como crente. Sim, há um aspecto de deixar algumas coisas para trás, mas há outro aspecto, a outra face da mesma moeda, que é avançar, progredir espiritualmente. E sim, ao marido é dada essa responsabilidade de fazer a sua parte, de contribuir nisso na vida da esposa, a esposa na vida do marido, e cada um com os quais a gente convive. Promover, ser instrumento da promoção de Deus desse progresso espiritual. Olha que interessante. No meio da metáfora, no meio da orientação para maridos e esposas, é inserida a metáfora ou a comparação da igreja como noiva de Cristo. Mas se a gente parar para pensar e olhar com mais atenção, a ideia é que ele apresente a igreja como gloriosa. Esse é o objetivo da gente. Que a nossa vida esteja cada vez mais aperfeiçoada para dar glória a Deus em tudo que a gente faz. Mas nos nossos relacionamentos, nos casamentos, marido e esposa se casam quando mais jovens.
E o tempo ele é implacável. E você pode cuidar da sua saúde, investir em estética, em cosmética, em cremes, em skincare, em cuidados que forem. O tempo virá para todos. E a nossa aparência envelhecerá. Aleluia! Conviva com alegria com isso. Porque você foi amada por Deus. Porque você é amado por Deus e você tem o seu valor não na sua aparência exterior. Mas a comparação é antitética aqui. Ele faz uma comparação ao contrário. Ele diz, olha, a igreja é a noiva de Cristo. Mas as noivas normalmente vão ficando com rugas. As esposas vão aparecendo com manchas, com marcas na pele. E cada dia vão ficando mais marcantes as expressões do tempo. Mas a palavra de Deus está dizendo à igreja o contrário. Ela vai a cada dia ficando mais gloriosa, mais bonita, mais jovem, mais sem mancha, sem ruga. Porque assim o nosso progresso espiritual. Diz-nos a palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no contexto em que ele está falando sobre nós sermos tesouros, nós sermos vasos de barro, carregando um tesouro precioso, que é a palavra de Deus. Diz o seguinte, por isso, sabendo que nós somos esses vasos de barro, que nós estamos nesse progresso, nesse processo de santificação, nós não desanimamos, temos sofrimento nas nossas vidas. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, envelheça, fique cheio de rugas, de marcas, o nosso interior ele se renova a cada dia, na medida, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. O que a palavra de Deus está dizendo é, nos relacionamentos, as lutas, as dificuldades, quando vividas diante de Deus, assistidos pela operação do Espírito Santo, ainda que o nosso exterior vá se cansando, o nosso interior, a parte de dentro, ela vai sendo renovada a cada dia, para que a nossa vida espiritual possa progredir, e assim, a gente se tornando cada dia mais aperfeiçoado, mais parecido com Cristo, a gente dê mais glória a Deus. É isso que Jesus diz ali em Mateus, no capítulo 4, no início ali do Sermão do Monte, no capítulo 5, quando ele diz, olha, as obras de vocês são luz, e com as obras de vocês, as pessoas precisam ver o que eu tenho feito na vida de vocês, para que assim eles glorifiquem a Deus pelo que vocês têm feito. Por isso, maridos, é nossa responsabilidade investir, se empenhar e se imbuir no progresso e crescimento espiritual da nossa esposa, da nossa família e de todos aqueles com os quais a gente se relaciona. Esposas, de igual forma, também têm essa responsabilidade no grande princípio da sujeição mútua uns aos outros. Por isso que Deus tem misericórdia de cada um de nós, para que não sejamos mais preguiçosos, humildes, produtores e fabricantes de desculpas rápidas para qualquer coisa. Porque afinal, muitas vezes, os motivos são tão simples para a gente não estar na escola dominical, não estar no culto, não participar das programações, não ler a Bíblia, e assim a gente vai ficando pelo caminho e não cumprindo o princípio que Deus tem para a gente, da gente ser instrumento dele, da gente ser usado por Deus, para que aqueles que estão ao nosso redor possam crescer e progredir espiritualmente. A nossa leve e momentânea tribulação, os sofrimentos que a gente passa, não pegaram Deus despercebido. Deus está usando as suas lutas, seus traumas, suas doenças, para produzir em nós um eterno peso de glória, e quer nos usar como instrumento para comunicar, para lembrar isso um ao outro, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas.
Como é que a gente tem investido na prática, no progresso espiritual da nossa família, da nossa esposa, no crescimento? A gente tem orado com ela, lido a Bíblia com ela, orado por ela, pelos nossos filhos. Você tem feito isso pelo seu marido, pelos seus filhos? Tem investido nesse progresso espiritual? Ou será que você fala assim, olha, isso aqui é responsabilidade do pastor, eu já dei meu dízimo? Não. Quem convive com essa pessoa no dia a dia é você. Quem conhece as ações e as reações dessa pessoa é você. De quem que você acha que Deus vai trazer maior cobrança para que essa pessoa cresça e amadureça? Não vai ser para mim. Eu tenho uma grande responsabilidade de expor a palavra, de exortar, de procurar conhecer os irmãos, mas jamais eu terei conhecimento e intimidade nem perto do que quem convive familiarmente tem. Por isso nós temos essa grande e especial responsabilidade. Mas se você tem encontrado lutas, tem sentido que tem fracassado nessa área, não desanime. É tempo de lembrar que Cristo já fez isso pela igreja. Ele se entregou para que a gente pudesse se entregar. Ele nos amou para que a gente, de forma incondicional, também pudesse amar. Ele tem trabalhado em nossas vidas para que a gente deixe de lado a velha natureza e assim a gente também possa contribuir para que aqueles com os quais a gente convive também deixem pecados, manias, jeitos, desculpas, justificativas. E também tem trabalhado na nossa vida. O Espírito Santo tem nos feito progredir, avançar espiritualmente, no serviço, na comunhão, na disposição para ser um instrumento de Deus para o crescimento dos outros. É por causa de Cristo, não é por causa de nós. É um grande privilégio. Não é uma lista de ordens, regras para trazer peso, mas é o chamado de Deus a descansar e confiar naquele que diz: tome sobre você o meu fardo, ele é leve, o meu jugo suave. Apenas renda-se, reconheça, arrependa-se e a graça e misericórdia para nos visitar em nome de Jesus. Quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Deus amado, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Eis aí a tua palavra exposta. Como eu orei no começo, oro de novo, Deus. Eu mal consigo comunicar aos ouvidos. Para o coração é o teu Espírito Santo, Deus. Para o meu coração, Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor, teu Espírito, nos visite e que as sementes aqui lançadas caiam em terra boa para dar frutos para a glória do Senhor. Nos transforme. Senhor amado, nós queremos amar com esse amor incondicional, Deus. Senhor, visita-nos, Pai, com unção de amor, com a visitação do Teu Espírito Santo e produz o fruto do Espírito nas nossas vidas, Pai. Sendo esse amor paciente, bondoso, que não se ressente do mal. Senhor, que possamos perdoar aqueles que têm nos machucado, Pai. Porque o Senhor, o Teu amor nos dá segurança, por isso a gente pode perdoar. Por isso a gente não precisa ter ciúme. Por isso a gente pode suportar e sofrer todas as coisas, porque o Senhor já fez isso por nós e quer fazer através de nós. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a uns aos outros, Pai, sermos instrumentos para ajudar na purificação, no processo de santificação, no nosso crescimento espiritual, não apenas para abandonar o que fizemos de errado, as marcas do pecado ainda em nossa vida, mas também para ajudar e cooperar no crescimento, no avanço, no progresso, no desenvolvimento espiritual, no serviço na Tua obra, no se apresentar pronto, Pai, para ser instrumento naquilo que o Senhor tem para usar, uma palavra de amor, de carinho, de acolhimento. Deus, usa as nossas vidas, Pai.
Usa maridos para abençoarem suas esposas, esposas para abençoarem seus maridos, filhos aos pais, irmãos a irmãs. Senhor, cada um, que como igreja do Senhor sigamos essa vida cristã, da forma como o Senhor tem apontado nesses princípios. Oramos com gratidão, te louvando, te bendizendo, te exaltando, em nome de Jesus. Amém.